Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo aí ao Cinefilianos. Depois da gente falar de grandes filmes como Pecadores, Kill Bill, ou até mesmo da série do Pacificador, que foram nossos últimos vídeos mais recentes, imagina que eu já tenho uma expectativa, caramba, qual será o próximo grande filme ali que eles vão falar? Eles falaram de coisas muito legais, fizeram um episódio sobre o Superman e tal. Eu pensei, pô, tá na hora da gente valorizar um pouco a nossa pátria, né, cara? Pisar ali em território nacional e falar sobre um dos grandes filmes brasileiros. Você tá pensando o quê? Eu já falo o quê? Sobre Central do Brasil, né? Foi muito aclamado. Talvez Cidade de Deus, quem sabe até o recente Ainda Estou Aqui, que é um filme que muita gente gostou, tudo mais. Talvez um dia. Mas esse dia não é hoje, porque hoje a gente vai falar de outra grande peça da teledramaturgia do cinema brasileiro, né? Que é o filme de 2024, estrelado por Rodrigo Faro, ele mesmo, Silvio. Pois é. Eu também, às vezes, me pergunto por quê, né? Você deve estar se perguntando se eu me odeio, o que que é, por que eu tô fazendo esse vídeo? E eu já queria me defender dizendo o seguinte, a ideia não foi minha, né? Então, caso você queira brigar com alguém, brigue com o meu amigo, tá fazendo vídeo comigo hoje. Foi a ideia dele, mas vamos pensar assim, não foi tão ruim assim, porque se eu e ele tivemos que assistir esse filme, você não precisa, porque a gente vai dar aqui a nossa opinião, falar um pouco da história do filme e vai te ajudar a passar bem longe desse filme, né? Então, para pensar, a gente tá fazendo até um trabalho nobre, heróico aqui, né? Fazendo um sacrifício por vocês, né? Então, agradeçam a gente, vai deixando seu like aí, porque a gente precisa. Eu espero que esse vídeo aqui dê retorno, porque, assim, eu sei que é um grande filme, mas eu talvez não quisesse falar desse filme hoje. Ou nunca, talvez, quem sabe. Mas, enfim, sobre o que é o filme Silvio, né? É um filme sobre a história do Silvio Santos. Sim e não, né? Você vai pensar, pô, o Silvio Santos tem uma origem ali muito interessante, que ele, pô, era vendedor e depois ele entra pra rádio e atende ali, pô, ele vai pra Globo, depois cria o próprio canal de televisão. Tem toda uma história muito interessante, cheia de reviravoltas, mas o filme decide não focar nessa história. Ele decide focar na história do sequestro do Silvio Santos, que também é uma história que, se pensar, é bem interessante, né? A filha dele foi sequestrada, depois o sequestrador invade a casa dele, tudo mais. Pô, é um momento tenso, tá? Tinha tudo pra ser um filme legal, um filme sobre sequestro e tal, né? É um caminho até interessante se pensar, pô, uma biografia, mas na verdade vai contar sobre esse recorte específico, né? Só que o filme também não faz isso. Então o filme fica dividido entre contar a história da vida do Silvio e a história do sequestro do Silvio. E adivinha, ele não faz bem nenhum dos dois, porque fica tudo meio no meio do caminho, sabe? Quando você quer fazer mais de uma coisa, você vai fazendo um pouquinho de cada e não termina nada. Então, ele conta a história desse sequestro, mas ele insere uns flashbacks sobre a história do Silvio. Então quando você tá achando o flashback talvez um pouco interessante, corta, vem pro sequestro. Quando você tá achando a questão do sequestro interessante, corta, flashback, né? E a forma como esses flashbacks são inseridos é totalmente aleatória. É péssimo, assim, é muito bem mal cortado esse filme, né? E basicamente todos os flashbacks vêm a partir de conversas do Silvio com o sequestrador, que eu duvido que tenha acontecido dessa forma, né? Até onde eu sei, o filme tem muito pouca consulta da família do Silvio, ou do próprio Silvio que tava vivo quando começaram a produção desse filme, né? Então eu duvido que ele tenha conversado com o sequestrador e contado a história da vida dele inteira pra ele, né? E, enfim, pelo menos é o que aparece no filme, né? Porque a gente vê o sequestrador fala alguma coisa, o Silvio olha pro canto, fica meio reflexivo, fala uma frase assim e vem um flashback, né? Tem uma hora que, tipo assim, o sequestrador vai falar, cadê o dinheiro? E o Silvio, dinheiro. Isso me lembra uma coisa. Aí começa ali. Isso me dá a entender que o Silvio tá talvez contando essa história pro sequestrador, que não faz muito sentido, né? Eu acho que se alguém sequestrasse você não ia contar, pô, você falou de dinheiro, eu lembrei desse dia aqui, da minha vida e tal, não sei o quê. Eu acho muito difícil que você fizesse isso, né? E eu aposto que o Silvio não fez isso. Mas, enfim, alguns desses flashbacks são até interessantes e tal. Tem uma hora que mostra ele não fazer teste pra radialista e ele tem uma conversa com o Chico Anísio, eu não sei se essa conversa aconteceu, que ele orienta ele, pô, pra fazer sucesso na rádio, você precisa ter um nome curto e tal. E o nome dele era Cenoura Bravanel, né? E aí, daí que ele teve a ideia do Silvio Santos, né? Pô, não sei se isso aconteceu, mas seria interessante. É interessante, né? Tem horas ali que conta a história dele, de como que ele saiu da Globo e tudo mais, mas o filme não se aprofunda muito em nada disso, né? E fica nessa conversa dele com o sequestrador, que também não é lá muito boa, né? Porque ela é recheada de frases de efeito e de coisas que nenhum ser humano normal falaria numa conversa, né? Mas eu acho que, assim, o ápice desse filme, a melhor parte desse filme, é quando o sequestrador vai falar pro Silvio a seguinte frase: "Você não é o Silvio Santos, o patrão?" No qual ele responde perspicazmente, não sei se essa palavra existe, de maneira perspicaz ali: "Aqui é o Cenoura Abravanel. Silvio Santos, o patrão, você deixa lá fora." Pausa pras palmas, por favor. Você não tá batendo palmas agora vendo esse diálogo maravilhoso, né? Também, quando o sequestrador chega, ele fala assim: "Você não tem barra de ouro, que vale mais do que dinheiro?" Né? E várias pérolas, como o ladrão falando também: "Isso aqui não é televisão, não." E aí o Silvio liga a TV.
Desculpa, eu tô emocionado. Me desculpem aí os telespectadores, porque eu fiquei um tanto quanto emocionado falando desse diálogo maravilhoso. Mas como eu ia dizendo, né? Silvio liga a TV e responde o seguinte: é sim, é televisão, sim. E aí, o... Desculpa, a emoção tá forte. O sequestrador responde, só que eu tô de bandida nesse filme. É alguma coisa assim. E o bandido sempre morre. O ladrão sempre morre. E aí o Silvio responde assim, na televisão, o mocinho e o bandido sempre trocam de lugar. Olha, gente, se isso aqui não é cinema, eu não sei mais o que é cinema, gente. Eu acho que esse é um dos grandes diálogos, assim, do cinema brasileiro, né? É que a gente tem que valorizar o cinema nacional, né? Eu acho que esse filme é maravilhoso. Mas, enfim, o filme também tem uma trama, né, em relação à filha dele e tal. A primeira filha dele, se não me engano, que aí mostra que, numa das partes que tá mostrando no flashback, mostra como ele deixava a família de lado por causa da questão da TV. Até demorou pra casar com a mulher dele, porque ele era meio que um sex symbol também e tal. E se ele fosse casado, talvez isso afetasse a percepção da audiência feminina. Eu não sei qual era a ideia que tinha na cabeça dele, mas não sei também se aconteceu mesmo. Mas aí a mulher dele fica doente, e aí ele meio que ignora a mulher, deixa a mulher um pouco de lado, e aí ele, pô, isso é uma coisa interessante, né? Ele fala disso como sendo o maior arrependimento da vida dele, e aí ele tem essa reconciliação dele com a filha, que também é muito pouco aprofundada, assim. O filme ameaça falar de coisas muito interessantes sobre a vida do Silvio. Só que fica só na ameaça mesmo, porque o que a gente tem aqui é só essas atuações maravilhosas, esses diálogos incríveis, né? Eu nem sei se eu falei todas as milhares de frases de efeito que saem da boca do sequestrador e principalmente do Silvio, assim, a cada 2 frases que ele fala, 3 são de efeito. Então, é realmente uma pérola esse filme, assim, cara, de verdade. E se eu posso te recomendar uma coisa, é que você não assista esse filme. Eu diria que minha nota pra esse filme, cara, forçando muito ali, que talvez tenha um outro flashback ali que é interessante. A gente foi muito caridoso ali na nossa nota, muito bondoso. É um 3, né? Eu diria que a única coisa, assim, boa desse filme é que a gente sabe que, graças a Deus, o Silvio Santos não teve que passar pela experiência de assistir ele, né? De assistir o diálogo dele sendo, assim, extremamente mal homenageado na televisão, né? Então, muito obrigado a quem conseguiu assistir até aqui.